Olá, sou o professor Roque e nesse momento eu vou estar falando a respeito de permutação. Permutação simples, permutação com repetição e permutação circular. Então eu vou estar falando a respeito dos três tipos de permutação. Vamos lá. O que é a permutação? A permutação é uma técnica de contagem utilizada para determinar quantas maneiras existem para ordenar os elementos de um conjunto finito. Fazer uma permuta é realizar uma troca, e nos problemas de combinatória significa trocar os elementos de lugar considerando a ordenação desses elementos. Então, isto que é a permutação, é a troca dos elementos, alterando, mudando os elementos de lugar, sempre observando a ordem de cada elemento. Vamos aqui para a permutação simples. Uma permutação simples é a ordenação dos elementos de um conjunto finito, quando seus elementos não se repetem, são distintos. É utilizada para determinar a quantidade dessas ordenações. A quantidade de permutações de um conjunto de n elementos é igual a n fatorial. A fórmula para determinar a quantidade de permutações simples é P de n igual n fatorial, sendo que n é o número de elementos. Então, nós temos uma permutação simples. É interessante observar que esses elementos não se repetem, que eles são distintos e que nós utilizamos isso para determinar as ordenações. Então, seguindo a nossa fórmula Pn igual n fatorial, e sempre lembrando que n se refere ao número de elementos daquele conjunto. Permutação simples: considere um conjunto com n elementos. Vamos analisar essa seguinte observação. Considere um conjunto com n elementos. Para organizá-los em uma fila, precisamos escolher o primeiro, e para isso temos n possibilidades. Para escolher o segundo, temos n menos 1 possibilidade, ou seja, uma menos, porque nós utilizamos uma opção no primeiro conjunto, na primeira ordem. E nós temos, ou seja, nós escolhemos um, ou seja, agora nós temos n menos 1, porque 1 já foi colocado na primeira fileira. Então, esse processo continua até que só reste um elemento. Nós temos aqui, para ficar melhor, primeiro elemento, segundo elemento, terceiro elemento, até chegar o enésimo, que é o último elemento. Por exemplo, nós temos aqui na primeira opção um conjunto de dados em uma fileira. Primeira opção, a primeira posição do primeiro elemento, nós temos n possibilidades. No segundo elemento, da segunda posição, nós temos n menos uma possibilidade, porque uma possibilidade já foi usada lá no primeiro elemento. Já no terceiro, nós temos n menos 2 possibilidades, porque já usamos duas. Onde foi que usamos? Primeiro elemento, segundo elemento. E assim vai sucessivamente até chegar ao enésimo, o último elemento, com apenas uma possibilidade. Vamos ver melhor aqui. Para determinar a quantidade total de permutações, multiplicamos a quantidade de possibilidades existentes na escolha de cada elemento. Então, cada elemento nós vamos multiplicar. Por exemplo, 4, 3, 2, 1. Dessa forma, a expressão acima é chamada de n fatorial. Então, o qual usamos este símbolo aí. N com símbolo de exclamação, que é n fatorial. Temos um exemplo aqui para assimilarmos melhor esse conteúdo de permutação simples. Esse exemplo vai deixar bem claro. Os diferentes modos de organizar as letras de uma palavra são chamados de anagramas. Então, o anagrama nada mais é do que organizar as letras de uma determinada palavra de diferentes modos, de diversos modos. Temos aqui uma pergunta deste exemplo. Quantos anagramas existem para a palavra pato? Então, a questão quer nos saber de quantas formas esta palavra, com essas determinadas letras, podem ser organizadas. A palavra pato é organizada de uma forma, em sequência, onde primeiro vem o P, depois vem o A, depois vem o T,
depois vem o zero. Mas essas 4 palavras podem formar outras palavras, pode ser organizado de diferentes formas. Nós queremos saber quantas formas podem ser, quantos anagramas existem para esta palavra. Nós podemos ver aqui, como nós temos 4 letras na palavra pato, P-A-T-I-O, isso significa que irá ter 4 posições. Nós temos aqui primeira posição, segunda posição, terceira posição e quarta posição. Vamos dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Como são 4 letras, na primeira posição existem 4 possibilidades. Eu posso colocar na primeira posição a letra P, eu posso colocar a letra A, eu posso colocar a letra T e eu posso colocar a letra O. Já na segunda posição eu não vou poder utilizar as 4. Por quê? Vamos assim. Se eu escolho a letra P e coloco na primeira posição, para a minha segunda posição vai restar apenas 3 possibilidades, que será a T e a O. E na minha terceira posição vai restar apenas 2 possibilidades. Por exemplo, eu coloco na segunda posição a A. Então, eu coloquei na primeira posição o P, na segunda posição o A. Na terceira posição vai restar 2 possibilidades, que vai ser o T e o O. E se eu coloco o T na terceira posição, vai restar apenas uma possibilidade na quarta posição, porque eu coloquei o P na primeira, o A na segunda e o T na terceira, e vai restar uma possibilidade apenas, que é a letra O. Então, temos assim, como são 4 letras e 4 posições, nós temos P de N igual a N fatorial, que é a nossa fórmula. Lembrando que N é o número de elementos. E quantos elementos nós temos aqui? 4. 4 elementos. Se nós temos 4 elementos, então fica P de 4. E P de 4 é igual a 4 fatorial. 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. E 24 vezes 1, 24. Portanto, há 24 permutações simples para a palavra pato, ou seja, 24 formas, 24 maneiras de organizarmos esta palavra. Você entendeu permutação simples? Vamos falar a respeito agora de permutação com repetição. Uma permutação com elementos repetidos acontece em um conjunto de N elementos. Alguns destes são iguais. Lembrando que na permutação simples, os elementos tinham que ser diferentes. Aqui na permutação com repetição, alguns elementos vão ser iguais. Na fórmula para determinar o número de permutações com repetição, dividimos o fatorial do número total de elementos, que é dado por n fatorial, pelo produto entre os fatoriais dos elementos que se repetem. Aqui na fórmula, nós temos que P de n, AB, nós temos que n fatorial é o número. N é o nosso número total de elementos. Então, o nosso número total de elementos, n fatorial, vai se dividir pelo produto dos fatoriais daqueles que se repetem. Por exemplo, se eu tivesse 3 números que se repetem, ou 3 letras que se repetem, ia ser A, B e C fatorial. Vamos ver aqui melhor. Pn, vamos olhar aqui na fórmula, Pn aqui, ó, é o número de permutação de n elementos. AB são o número de elementos de cada tipo que se repetem. Temos aqui AB, ó, são os elementos que se repetem. E n fatorial é o número total de elementos. Então vamos ter um exemplo aqui. Vejamos este exemplo em que definiremos o número de permutações para as letras da palavra banana. Então temos esta palavra, banana, é composto por 6 letras. E como o nosso P de N, o nosso N é 6, são 6 letras, são 6 elementos, então o nosso P de N é P de 6, ou seja, são 6 elementos. Nós temos aqui 2 letras que se repetem, letra A e letra N. A letra A se repete 3 vezes e a letra N se repete 2 vezes. Então nós colocamos aqui, ó, como nossa permutação com elementos repetitivos é dado assim: o número total de elementos, ou seja, 6 fatorial, dividido pelos elementos que se repetem. Quais são os elementos que se repetem? A 3 vezes, por isso que está aqui 3 fatorial, vezes o n que se repete em 2 vezes, por isso que está aqui 2 fatorial. Vamos ver melhor aqui.
onde P de 6 a N significa com 6 elementos onde as letras A e N se repetem. 3, pois a letra A se repete em 3 vezes. 2, fatorial, porque a letra N se repete em 2 vezes. Então vamos melhor aqui. Vamos ver o desenvolvimento da questão. Então nós temos aqui 6 fatorial. 6 fatorial é o quê? 6 vezes 4, vezes 5, vezes 3, até chegar em 1. Mas vamos deixar aqui até em 3. Por quê? Porque aqui embaixo nós temos 3 fatorial e nós vamos poder cortar o 3 fatorial com 3 fatorial. Dividindo um pelo outro vai dar 1, então não precisa aparecer aqui. Então vai ficar em cima 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 fatorial. Aqui embaixo os números que se repetem, as letras que se repetem é A 3 vezes, 3 fatorial, e N 2 vezes, 2 fatorial. Então nós temos 3 fatorial vezes 2 fatorial. Quando nós cortamos 3 com 3, fica somente 6 vezes 5 vezes 4, que é 120, dividido para 2 fatorial. E 2 fatorial é 2 vezes 1. E 2 vezes 1 é 2. Então 120 para 2 é 60. Ou seja, nós temos 60 formas de organizar esses elementos da palavra banana com a repetição da letra A 3 vezes e da letra N 2 vezes. E essa é a permutação com elementos repetidos. Vamos para a próxima, permutação circular. A permutação circular é um caso de permutação em que os elementos estão dispostos em um ciclo. Na permutação circular, a ordem em que um elemento está em relação ao outro em um ciclo importa, mas não a ordem fixa, ou seja, girar. Os elementos não geram uma nova permutação circular. Atenção, como o nome já diz, circular, então os elementos estão em um ciclo, e este ciclo, ou seja, é um círculo, ou seja, esta permutação circular está em torno, por exemplo, de uma mesa redonda. E em cada elemento está composto, está na sua posição. E a cada momento que eu giro esta posição, eu tenho uma nova ordem dos elementos. E nós podemos ver isso aqui nesse exemplo. De quantas maneiras podem se distribuir 5 crianças em uma roda? Nós temos aqui, cada pontinho representa uma criança. Por exemplo, pontinho azul, pontinho amarelo, pontinho vermelho, pontinho roxo, pontinho verde. Nós temos aqui 5 formas, olha aí. Na primeira, o pontinho azul estava bem em cima. Na segunda, já é o pontinho amarelo. Na terceira, já é outro pontinho, pontinho roxo. Na quarta, já é o pontinho verde que está em cima. Na quinta, é o pontinho vermelho. Então, a cada vez que eu vou rodando, vou mudando de posição. Vai havendo um giro, por isso que chama-se permutação circular. Vai havendo um giro, vai havendo uma mudança, deslocamento da posição. Ou seja, eu vou tendo outra ordem de elementos. Apesar de, por exemplo, o pontinho azul sempre está entre o amarelo e o vermelho, porém eles estão em outra posição. Então, é isso que acontece com a permutação circular. E aqui pede quantas maneiras pode se distribuir 5 crianças em uma roda. Vamos aqui. Generalizando, podemos ter a fórmula da permutação circular. Atenção para a fórmula. PC de N, lembrando que N sempre é um número de elementos, é igual a N menos 1 fatorial. N menos 1 fatorial. Então, nós temos 5 crianças, nós temos 5 elementos. Se nós temos 5 elementos, nosso N é 5, ou seja, será PC de 5. E nossa permutação com 5 elementos é igual a 5 menos 1, ou seja, é 4 fatorial. Ou seja, a nossa permutação com 5 elementos é 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1, igual a 24. Então, chegamos que o total de casos é a permutação circular de 5 elementos é igual a 24. Ou seja, eu posso organizar aqui essas 5 crianças nesta roda, nesta mesa, vamos colocar uma mesa aqui redonda, nós podemos organizar estas 5 crianças de 24 formas diferentes. Então vamos resolver aqui os exercícios sobre permutações. Vamos começar com permutações simples. Aqui está um exercício.
Considere a palavra porta, esta palavra, e calcule todos os seus anagramas. Lembrando que a fórmula da permutação simples é esta aqui. P de n, n o número de elementos, é igual n fatorial. Anagramas são as formas que a palavra pode ser organizada. Então, nós temos a palavra porta. A palavra porta tem 5 letras, ou seja, são 5 elementos. Então, nosso n é igual a 5. Nós temos que P de 5 é igual a 5 fatorial. Então, nós temos aqui que o nosso P de 5 é igual a 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, que vai dar igual ao nosso P de 5 igual 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120, 120 vezes 1 é 120. Então, nós temos a resposta do nosso P de 5. Isso significa que nós podemos organizar esta palavra porta de 120 formas diferentes. Nós temos aqui a letra B. Diz assim: os anagramas que começam com vogal. Agora nós temos uma observação. São 5 letras. Só que aqui na primeira tem que começar com vogal. Ou seja, aqui tem que ser ou com O ou com A. Somente com essas duas são vogais. Então aqui nós temos duas opções. Então nós colocamos duas opções. Por quê? Porque ou pode ser O ou pode ser A. Não pode ser nenhuma das outras. Então só restam duas opções no início. Aqui, ó, começa. Aqui nós vamos ter qualquer outra das opções. Nós vamos ter 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, aqui nós vamos ter 4 fatorial, porque são 4 elementos. Ou seja, aqui é 2 vezes P de 4, porque são 4 elementos em 4 posições. Então, nós vamos ter que 2 vezes P de 4. P de 4 é 4 fatorial. Ou seja, 4 fatorial é 4 vezes 3, vezes 2 e vezes 1. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 2, 24. 24 vezes 1 dá 24. Ou seja, vai ser 2 vezes, 2 aqui, ó, dos dois elementos, P de 4 e P de 4 deu 24. Ou seja, a nossa resposta é 48 formas, 48 anagramas, sendo que o início tem que ser com vogal, ou seja, ou com O, ou começa com O, ou começa com A. Mais uma questão de permutação simples, questão também básica. O resultado da Mega Sena foi 04, 10, 28, 30, 43 e 57. De quantas maneiras distintas pode ter ocorrido essa sequência de resultado? Esta sequência de resultado está aqui em ordem crescente, ou seja, do menor para o maior. Mas a sequência dos resultados do sorteio pode ter sido diferente, pode ter sido sorteado primeiro 43, depois sorteado 30, depois o 4, depois o 10, pode ter sido. Então, de quantas maneiras podem ter ocorrido esse sorteio? Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 elementos. E a nossa fórmula é Pn igual n fatorial. Ou seja, são 6 elementos, ou seja, é 6 fatorial, que é igual a 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Então, nosso P de 6 é 6 vezes 5, 30.
30 vezes 4, 120. 120 vezes 3, 360. 360 vezes 2, 720. E 720 vezes 1 é 720. Então, o nosso P de 6 é 720, ou seja, 720 formas de ocorrer este resultado, de ocorrer essa sequência de resultado. Então, vamos resolver um exercício agora sobre permutação com repetição. Temos exercício aqui, questão 77, da página 251 do livro Matemática, Ciência e Aplicações do segundo ano, o livro do Gelsiese. O exercício é o seguinte: determine o número de anagramas formados a partir de... Aí temos aqui a letra A, a palavra morango. A fórmula é esta: P de N, aqui A e B, onde ou seja, é igual a N fatorial, que é o número total de elementos, dividido pela multiplicação dos elementos que se repetem. Então, vamos ver quantos elementos tem por total. A palavra morango tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elementos, ou seja, o nosso N é igual a 7. Quantas letras se repetem? Nós podemos ver que apenas a letra O repete 2 vezes. Ou seja, nós temos aqui só apenas o A, só apenas um elemento. Então, nós temos P de 7 e o O que se repete 2 vezes. Segundo a nossa fórmula, fica assim: 7 fatorial dividido para 2 fatorial. Então, nós vamos ter 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3 e vezes 2 fatorial. Dividido aqui por 2 fatorial. Cortamos e fica 7 vezes 6, vezes 5, vezes 4 e vezes 3. Que é igual o nosso P de 7, com a repetição do O, é igual a 2.520, ou seja, a partir da palavra morango, nós podemos ter 2.520 anagramas formados. Temos também a letra F, dessa questão 77. Determine o número de anagramas formado a partir da palavra matemática. Lembrando que a palavra matemática tem 10 letras, ou seja, o nosso N é igual a 10. Aqui nós temos a letra A, que se repete 3 vezes. A letra M, que se repete 2 vezes. A letra T, que se repetem 2 vezes. Então, segundo a nossa fórmula, nós podemos fazer o seguinte: nós temos que P de 10 e os elementos que se repetem 2 vezes o M, 2 vezes o T e 3 vezes o A. Então, nós vamos ter 10 fatorial dividido para 2 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. E nós vamos ter aqui 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 até chegar a 3 fatorial. Então, nós vamos ter... Podemos cortar aqui 3 fatorial com 3 e vai ficar uma divisão de... Multiplicando isso aqui, nós vamos ter 604.800 dividido para 4. Nosso resultado vai ser 151.200 anagramas
o número de anagramas para a palavra matemática. Aqui nós temos também a questão 80 da página 251, que diz assim: considere os anagramas a partir da palavra pirataria. Aí nós temos aqui a letra B, vamos resolver apenas a letra B aqui, que diz: quantos começam pela letra A? Ou seja, a palavra que nós temos é pirataria. Ou seja, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, são 9 letras, ou seja, são 9 elementos. Porém, a questão nos diz, a questão nos pede, quantos começam pela letra A? Ou seja, tem que começar pela letra A. Então, nós temos aqui uma vezes, porque nós temos que colocar a letra A na primeira, tem que começar pela letra A, então a primeira casa está ocupada. Ou seja, 8 casas restam. Aqui pode ser, por exemplo, o P, o I, o R, o outro A, o T, o A, o R e o I. Então pode ser dessa seguinte forma, é uma das formas, mas pode ter diversas. Como a primeira casa tem que ser A, então nós separamos o A. Tem que ser A, não pode fugir disso. Então, aqui nessas outras todas podem alternar. Aqui pode começar o I, aqui pode começar o R, aqui pode começar também outro A, mas aqui exclusivamente no início tem que ser um A. Então nós temos aqui uma separada para o A. Aqui sobram 8, ou seja, tudo isso aqui é P de 8. Só que aqui também nós temos uma permutação com elementos repetitivos, porque o A se repete 2 vezes, então nós temos o A se repete 2 vezes. Nós temos também que o I se repete 2 vezes. E nós temos também que o R se repete 2 vezes. Então nós temos aqui P de 8 e temos aqui o 2 e o 2 que representa 2 vezes o A, 2 vezes o I e 2 vezes o R. E o 8 é o número de elementos aqui, ó, da nossa permutação. Lembrando que vamos multiplicar isso por 1, que é do A, que começa o nosso anagrama. Então nós vamos ter a seguinte operação: 8 fatorial dividido por 2 fatorial, 2 fatorial e 2 fatorial. Teremos 8 vezes o 7, vezes o 6, vezes 5, até chegar no 2 fatorial. Porque aqui embaixo nós temos 2 fatorial. Então nós podemos cortar. E nós vamos ter aqui em cima 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3. Nós vamos ter 20.160 dividido para 4 aqui, ó. E isso vai dar um total de 5.040 anagramas para a palavra pirataria quando começa pela letra A. Aqui nós vamos multiplicar esse valor por 1. Aqui, ó. E vai dar o mesmo resultado. Então, 5.040 anagramas. Agora, para finalizar, vou estar resolvendo uma questão sobre permutação circular. O exemplo é o seguinte: uma família é composta por 6 pessoas, o pai, a mãe e 4 filhos. Num restaurante, essa família vai ocupar uma mesa redonda. Em quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar em torno da mesa? Então, a nossa permutação circular é dada por PCN igual a n menos 1 fatorial, onde n é o número de elementos, ou seja, nós temos 6 pessoas aqui, o pai, a mãe e os 4 filhos, ou seja, o nosso n é igual a 6, ou seja, PC de 6, que é igual a 6 menos 1 fatorial, ou seja, 6 que é o número de elementos, são 6 pessoas na mesa,
menos 1, que é a nossa fórmula da permutação circular. Ou seja, nós vamos ter 5 fatorial. E 5 fatorial é 5 vezes 4, vezes 3, vezes 2 e vezes 1. Então, nosso permutação circular de 6, ou seja, com 6 elementos, ou seja, quantas disposições diferentes essas pessoas podem se sentar na mesa, essa família, vai ser dado pelo seguinte, por esse fatorial de 5. Ou seja, vai ser 5 vezes 4, que é 20, vezes 3, que é 60, vezes 2, que é 120. Então, nós vamos ter 120 disposições diferentes. Esse foi o nosso exercício de permutação, tanto como simples, com repetições e permutações circulares.